Existe uma figura na Bíblia tão misteriosa que sua história completa foi deliberadamente removida das escrituras que conhecemos hoje. Seu nome é Enoque, e ele é mencionado brevemente no livro de Gênesis com uma frase que intriga teólogos há milênios: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Gênesis 5 versículo 24. Diferente de todos os outros patriarcas do Antigo Testamento, Enoque não morreu. Ele simplesmente desapareceu aos 365 anos de idade, levado diretamente ao céu enquanto ainda estava vivo. Mas o que aconteceu durante essa jornada extraordinária? O que ele viu nos reinos celestiais? E por que a igreja primitiva decidiu que essas revelações eram perigosas demais para o público? Durante séculos, o livro de Enoque permaneceu oculto, preservado apenas em mosteiros remotos da Etiópia e em fragmentos descobertos nas cavernas de Crã. Quando finalmente traduzido, revelou uma cosmologia celestial tão complexa e detalhada que desafiava tudo o que nos ensinaram sobre o céu. Hoje, vamos mergulhar na descrição mais controversa que Enoque deixou registrada: sua visão do sétimo céu e do trono de Deus. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai transformar completamente sua compreensão sobre o divino. Quem foi Enoque e por que ele é diferente? Antes de explorarmos o sétimo céu, precisamos entender quem foi Enoque e por que ele tinha acesso a revelações que nenhum outro ser humano recebeu. Enoque era o bisavô de Noé, vivendo na sétima geração desde Adão. Ele nasceu em uma época em que a humanidade ainda mantinha memórias vívidas do Jardim do Éden, quando gigantes caminhavam pela terra e anjos caídos ensinavam segredos proibidos aos humanos. A Bíblia nos diz algo extraordinário sobre ele. Enoque andou com Deus 300 anos, Gênesis 5 versículo 22. Essa expressão hebraica, andou com Deus, não significa simplesmente que ele era religioso ou piedoso. No hebraico original, a palavra usada sugere uma caminhada literal, uma comunhão face a face, uma intimidade sem precedentes com o Criador. Enquanto outros homens de sua época se afastavam cada vez mais de Deus, entregando-se à corrupção e à violência, Enoque fazia o caminho inverso. Dia após dia, ele se encontrava com Deus. Conversavam, caminhavam juntos. E nesse processo, Enoque foi sendo transformado. A tradição judaica nos conta que Enoque não apenas andou com Deus, mas foi instruído pelos anjos. Ele aprendeu os segredos da criação, da astronomia celestial, do calendário divino, e dos reinos espirituais que existem além da percepção humana comum. Ele foi o primeiro escriba celestial, encarregado de registrar os julgamentos divinos e as leis que governam o universo. Então, aos 365 anos, um número que não é coincidência, refletindo os dias do ano solar, algo sem precedentes aconteceu. Deus o levou vivo para o céu. Sem morte, sem sepultamento, simplesmente transladado da existência terrena para a celestial. Mas Enoque não foi apenas levado ao céu de forma passiva. Ele recebeu um tour guiado pelos múltiplos níveis da realidade celestial, cada um revelando aspectos diferentes da criação divina. E no ápice dessa jornada, ele chegou ao sétimo céu, onde contemplou algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre Deus. Os céus que precedem o trono. Para entender a magnitude do que Enoque viu no sétimo céu, precisamos primeiro compreender sua jornada pelos 6 céus anteriores. Cada nível revelava camadas progressivamente mais profundas da realidade espiritual. O primeiro céu era onde residiam as águas superiores e inferiores, mencionadas em Gênesis. Enoque descreveu imensos oceanos suspensos no espaço, governados por anjos que controlavam neve, gelo, orvalho e chuva. Era o reino da meteorologia celestial, onde cada gota de chuva que cai sobre a terra é medida e liberada sob ordem divina. No segundo céu, Enoque encontrou algo perturbador: uma prisão cósmica. Aqui estavam aprisionados os anjos caídos que se rebelaram antes do dilúvio, esperando o julgamento final. Ele descreveu trevas perpetuais, correntes de fogo, e o tormento daqueles que escolheram desobedecer. Os gritos dessas criaturas ecoavam através das dimensões, e Enoque ficou aterrorizado ao perceber que até mesmo seres angelicais poderosos poderiam cair tão profundamente. O terceiro céu apresentou um contraste chocante: o paraíso. Não o paraíso terrestre do Éden, mas o paraíso celestial preparado para os justos.
Enoque viu árvores de uma beleza indescritível, rios de leite e mel, e jardins onde os santos falecidos aguardavam a ressurreição. O apóstolo Paulo mais tarde seria arrebatado a este mesmo lugar e diria que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12 versículo 4. No quarto céu, Enoque observou os mecanismos celestiais que governam o Sol, a Lua e as estrelas. Ele viu 6 portais no leste e 6 no oeste, através dos quais o Sol entrava e saía, criando as estações e os dias. Anjos gigantescos empurravam esses corpos celestiais em suas órbitas, cada movimento calculado com precisão matemática perfeita. Ali estava a prova de que o cosmos não era caótico, mas orquestrado com inteligência deliberada. O quinto céu abrigava os vigilantes, anjos que observavam e registravam cada ação humana. Enoque descreveu bibliotecas imensuráveis onde cada pensamento, palavra e ação de toda criatura vivente estava documentado. Nada escapava do registro divino. Foi aqui que Enoque compreendeu que a prestação de contas não era apenas uma teoria religiosa, mas uma realidade cósmica meticulosamente mantida. No sexto céu, ele encontrou 7 grupos de anjos que estudavam continuamente a astronomia, a criação e as estações. Eles eram como cientistas divinos, constantemente investigando as leis que Deus estabeleceu para governar a realidade física. Enoque aprendeu que o próprio universo era um livro escrito por Deus, e esses anjos eram seus leitores eternos. Cada céu revelava mais da grandeza, complexidade e ordem do plano divino. Mas nenhum deles preparou Enoque para o que ele estava prestes a experimentar no sétimo céu. A ascensão final, entrando no sétimo céu. Quando Enoque finalmente chegou ao limiar do sétimo céu, ele relatou que tremeu de medo. Até então, ele havia visto maravilhas e terrores, mas sempre como observador. Agora, ele estava prestes a entrar no próprio centro do universo, no lugar onde Deus habitava em plenitude. Os anjos que o acompanhavam o vestiram com roupas de glória. Seu corpo mortal não poderia suportar o que estava por vir sem ser transformado. Eles o ungiram com óleo celestial que brilhava como a luz do sol, e instantaneamente Enoque sentiu seu corpo mudar. Ele se tornou como os anjos, radiante e capaz de suportar a presença divina. Quando entrei no sétimo céu, Enoque escreveu, vi todos os olhos vigilantes que estão diante da glória do Senhor. Eles ficam de pé e cantam com voz suave, mas gloriosa, e não há como descrever sua canção. O próprio ar no sétimo céu era diferente. Não era ar físico, mas algo mais fundamental, uma substância de luz e som que simultaneamente alimentava e adorava. Enoque descreveu que respirar naquele lugar era como absorver a própria essência da vida. Ele viu 10.000 vezes 10.000 anjos, uma multidão incontável que cercava o centro do sétimo céu. Eles estavam organizados em ordens e hierarquias, serafins com 6 asas cobrindo seus rostos, querubins com 4 faces diferentes, tronos que serviam como fundações vivas para a glória divina, e inúmeras outras classes de seres celestiais que não temos palavras para descrever. Mas todo esse esplendor, toda essa glória angelical, era apenas o prelúdio. Porque no centro de tudo, elevado acima de todos os seres criados, estava o trono. O trono, uma visão além da imaginação humana. Aqui chegamos ao momento mais controverso da experiência de Enoque, a razão pela qual este texto foi considerado perigoso e foi removido do cânone oficial das Escrituras. Enoque descreveu o trono de Deus de uma maneira que desafia todas as representações artísticas que vemos em igrejas, todas as ilustrações simplificadas de livros infantis, e todas as concepções teológicas tradicionais. O trono era como fogo flamejante, ele escreveu, e suas rodas eram como um sol brilhante. E dele saíam rios de fogo flamejante. Olhar para ele diretamente era impossível, pois a glória do Altíssimo estava sobre ele. Mas a descrição não parava aí. O trono não era estático. Ele se movia. Rodas dentro de rodas giravam em múltiplas dimensões simultaneamente. Os querubins descreviam círculos ao redor dele, e seus movimentos criavam padrões de luz que transcendiam a geometria euclidiana. Enoque percebeu que o trono não era simplesmente um assento físico onde Deus se sentava. Era algo muito mais profundo. Era a própria interface entre o infinito e o finito, o ponto onde o incompreensível se tornava minimamente perceptível a seres criados.
O profeta Ezequiel, séculos depois, teria uma visão semelhante e lutaria para descrevê-la com palavras humanas. E sobre o firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem, Ezequiel 1 versículo 26. Note as palavras cuidadosas, semelhante a, parecia, espécie de. Tanto Enoque quanto Ezequiel estavam tentando descrever algo fundamentalmente indescritível usando analogias imperfeitas. A revelação chocante. Deus tem forma? Aqui está onde a descrição de Enoque se torna verdadeiramente controversa e revolucionária. Enoque afirma que viu, sentado no trono, o grande rei, o Senhor de toda a terra. E então ele faz uma declaração que a teologia tradicional luta para reconciliar. Ele descreve a aparência de Deus. Sua veste era mais brilhante que o sol, Enoque relatou, e mais branca que qualquer neve. Nenhum anjo poderia entrar na casa onde ele estava, contemplando sua face de glória e esplendor. Mas Enoque estava lá, ele estava vendo. Ele descreveu que o rosto de Deus irradiava uma luz tão intensa que era como olhar para 1 milhão de sóis simultaneamente, e ainda assim, por alguma graça incompreensível, seus olhos transformados podiam perceber características. Ele viu algo que parecia olhos, mas que eram na verdade portais para infinitas profundidades de sabedoria. Ele viu algo que parecia uma boca, mas que era a fonte de todas as palavras criativas que formaram o universo. Quando ele falou, Enoque escreveu, sua voz era como o som de muitas águas, como o trovão das grandes cataratas. E quando ele me chamou pelo nome, todo o meu ser tremeu. Esta descrição antropomórfica de Deus causou enorme controvérsia. A teologia clássica ensina que Deus é espírito puro, sem forma ou corpo. Deus é espírito, Jesus declarou em João 4 versículo 24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como reconciliamos isso com a visão de Enoque de um Deus com aparência, com vestes, com algo que parecia um rosto? A resposta está na compreensão de que Enoque não estava vendo a essência íntima de Deus, que permanece incompreensível e invisível. Ele estava vendo a forma teofânica que Deus assumiu para tornar-se perceptível a uma consciência criada, mesmo uma transformada como a de Enoque. É como quando você tenta explicar um objeto tridimensional a um ser que só percebe 2 dimensões. A sombra bidimensional que ele vê é real, no sentido de que vem do objeto, mas não é o objeto em sua totalidade. Da mesma forma, o que Enoque viu era uma sombra, ou projeção, do divino em termos que sua mente expandida pudesse começar a processar. Os atributos do trono, poder, justiça e misericórdia. Conforme Enoque continuava a observar o trono, ele começou a perceber que emanavam dele 3 correntes distintas de poder, cada uma representando um aspecto fundamental da natureza divina. A corrente de poder criativo. À direita do trono, Enoque viu rios de luz dourada fluindo continuamente. Estes rios não eram água, mas poder criativo puro. Cada gota desses rios, quando tocava o vazio, explodiu em existência, formando galáxias, estrelas e mundos. Enoque compreendeu que a criação não era um evento passado, mas um processo contínuo. Deus não apenas criou uma vez, mas sustenta ativamente cada átomo do universo a cada instante. Se ele retirasse sua mão por um único momento, Enoque percebeu, tudo deixaria de existir instantaneamente. A corrente de justiça. Do lado esquerdo do trono fluía um rio de fogo. Este não era fogo destrutivo, mas purificador. Enoque viu que este rio representava a justiça perfeita de Deus, sua santidade absoluta que não pode coexistir com o mal. Ele observou que toda injustiça cometida na terra criava ondulações neste rio, e que nada permanecia oculto. Aqui estava a resposta para a pergunta milenar: por que Deus permite o sofrimento e a injustiça? Enoque viu que cada ação má estava sendo registrada, pesada e medida. A justiça poderia ser adiada, mas nunca negada. O rio de fogo eventualmente consumiria toda a impureza. A corrente de misericórdia. Entre os 2 rios, fluindo do próprio centro do trono, havia um terceiro rio que Enoque descreveu como sendo de água cristalina misturada com luz. Este era o rio da misericórdia, fluindo entre o poder criativo e a justiça ardente, equilibrando-os. Enoque compreendeu algo profundo.
A misericórdia de Deus não anula sua justiça, mas a transcende. A misericórdia não diz, o mal não importa, mas, há um caminho através do julgamento que o mal merece. Este rio de misericórdia, Enoque viu, fluía para fora do sétimo céu, descendo através de todos os outros céus, e eventualmente chegando à terra como a chuva de graça que cai sobre justos e injustos. Os seres ao redor do trono, Enoque identificou diferentes categorias de seres celestiais, cada um cumprindo funções específicas na ordem cósmica. Os serafins, estes estavam mais próximos do trono. Enoque os descreveu com 6 asas, usando 2 para cobrir o rosto, pois mesmo eles não podiam olhar diretamente para a glória plena, 2 para cobrir os pés, em sinal de humildade, e 2 para voar. Eles cantavam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas Enoque notou algo que poucas pessoas percebem sobre este cântico: ele nunca era exatamente o mesmo 2 vezes. Cada repetição revelava uma nova faceta da santidade divina, um novo aspecto da glória. Era como se a santidade de Deus fosse um diamante infinito, e cada santo fosse a luz refletindo em uma face diferente. Os querubins, ligeiramente mais distantes do trono, os querubins tinham 4 faces: de homem, de leão, de boi e de águia. Enoque compreendeu que estas faces representavam toda a criação: o homem, humanidade, o leão, animais selvagens, o boi, animais domésticos, e a águia, criaturas do ar. Os querubins eram, portanto, guardiões de toda a criação, representando todas as criaturas diante de Deus. Os anciãos, Enoque viu 24 tronos ao redor do trono central, e sobre eles estavam sentados anciãos vestidos de branco, com coroas de ouro. Eles periodicamente lançavam suas coroas diante do trono, reconhecendo que qualquer autoridade que possuíam vinha unicamente de Deus. Quem eram estes anciãos? Alguns especulam que eram representantes das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Outros sugerem que eram príncipes angelicais sobre diferentes aspectos da criação. Enoque não nos dá uma resposta definitiva, mas deixa claro que eles tinham uma função governamental no reino divino. Os 4 seres viventes, estes eram criaturas híbridas, cheias de olhos por dentro e por fora, representando conhecimento e vigilância onipresentes. Eles nunca descansavam, cantando dia e noite diante do trono. Enoque ficou impressionado que não havia conceito de fadiga ou tédio ali. A adoração não era uma obrigação cansativa, mas uma alegria que se renovava eternamente. A conversa com Deus, o que o Altíssimo revelou o momento mais extraordinário da experiência de Enoque foi quando o próprio Deus falou diretamente com ele. De acordo com seu relato, isso aconteceu depois que ele havia passado um tempo indeterminado simplesmente observando e absorvendo a majestade ao seu redor. Então, Enoque escreveu: o grande e terrível me chamou e me disse: aproxima-te, Enoque, e ouve minha palavra. Enoque relatou que se aproximou tremendo, e que o arcanjo Miguel teve que segurar sua mão para evitar que ele caísse. Então Deus começou a revelar a ele conhecimentos que transformariam sua compreensão da realidade. A revelação sobre o tempo. Deus mostrou a Enoque que o tempo não era linear, como os humanos o percebem. Do ponto de vista do trono, passado, presente e futuro existiam simultaneamente. Enoque viu toda a história da humanidade desenrolar-se diante dele como um único tapete: a criação, a queda, o dilúvio que viria, a vinda de um Messias, e até o fim dos tempos. Para mim, Deus explicou: 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Esta declaração foi mais tarde ecoada pelo apóstolo Pedro em 2 Pedro 3:8. A revelação sobre o livre-arbítrio. Enoque perguntou como Deus poderia conhecer o futuro se os humanos tinham livre-arbítrio. A resposta foi paradoxal mas profunda. Deus conhece todas as escolhas possíveis e todos os futuros potenciais simultaneamente. Quando um humano escolhe, ele não pega Deus de surpresa, mas seleciona um dos muitos futuros que Deus já conhecia. É como um grande mestre de xadrez que conhece todos os movimentos possíveis. Mesmo que você seja livre para mover as peças, ele já viu todos os cenários. A revelação sobre o propósito do sofrimento, esta foi talvez a revelação mais controversa.
Enoque viu que o sofrimento não era simplesmente punição pelo pecado, nem a ausência de Deus. Era, em muitos casos, uma ferramenta de refinamento. Como o ourives que coloca o ouro no fogo para remover impurezas, Deus permitia dificuldades para purificar e fortalecer seus filhos. Mas Enoque também viu que havia limites. Deus tinha uma medida precisa para quanto sofrimento cada pessoa poderia suportar, e nunca permitia que excedesse essa medida. Não permitirei que sejais tentados além das vossas forças, seria mais tarde proclamado em 1 Coríntios 10 versículo 13. A revelação sobre outros mundos. Aqui está uma das partes mais chocantes e raramente discutidas do relato de Enoque. Ele afirma que Deus lhe mostrou que a Terra não era a única criação habitada. Havia incontáveis outros mundos, cada um com suas próprias formas de vida, seus próprios propósitos no plano divino. Alguns estão caídos como a terra, Enoque relatou, outros permaneceram fiéis. Mas todos fazem parte de um grande plano que apenas o Altíssimo compreende completamente. Esta revelação foi uma das principais razões pelas quais o livro de Enoque foi considerado problemático. Como isso se encaixava na teologia tradicional de que a Terra era o centro da atenção de Deus? A transformação de Enoque após essas revelações, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Enoque relatou que Deus o transformou completamente. E o Senhor disse ao arcanjo Miguel: Toma Enoque e remove suas vestes terrestres. Unge-o com óleo precioso e veste-o com vestes de glória. Enoque descreveu que seu corpo começou a mudar. Sua carne tornou-se como fogo, seus ossos como troncos de cedro incandescentes, seus olhos como tochas ardentes. Ele não morreu, mas foi transformado em algo além do humano, embora não totalmente angelical. E então, Enoque escreveu: Fui transformado diante da face do Senhor. Meu rosto ficou glorioso como o dos anjos, e eu não tive mais necessidade de comer ou beber. A tradição judaica posterior diria que Enoque se tornou o anjo Metatron, o príncipe da presença divina, o anjo mais elevado na hierarquia celestial. Se isso é literalmente verdade ou metafórico está em debate, mas o que é claro é que Enoque passou por uma metamorfose que o preparou para um papel único na ordem cósmica. Deus então deu a Enoque uma missão: retornar à Terra, temporariamente, e registrar tudo o que havia visto. Escrever para as gerações futuras sobre a estrutura do cosmos, sobre a justiça divina, sobre o julgamento vindouro, e sobre a esperança da redenção. Porque, Deus disse a ele, virá um tempo quando meus filhos na terra esquecerão estas verdades. Eles criarão suas próprias imagens de mim, pequenas e limitadas, confortáveis mas falsas. Tuas palavras os lembrarão de minha verdadeira grandeza. Porque esta visão foi considerada perigosa, agora chegamos à questão crucial. Se o relato de Enoque era tão profundo e revelador, por que a igreja primitiva o rejeitou? Por que esse texto foi banido do cânon oficial das Escrituras? Há várias razões, algumas teológicas, outras políticas. Razão 1. Antropomorfismo excessivo. A descrição de Enoque de Deus tendo forma, vestes e aparência física era considerada perigosamente literal. A igreja temia que as pessoas começassem a imaginar Deus como simplesmente um humano grande e glorificado, perdendo o senso de sua transcendência infinita. Mas críticos desta censura argumentam: não era o próprio Enoque cuidadoso ao usar linguagem de semelhança e aparência? Não estava ele simplesmente tentando comunicar experiências que transcendiam a linguagem humana? Razão 2. Cosmologia complexa. A descrição dos múltiplos céus criava uma cosmologia que parecia contradizer a simplicidade do ensino cristão primitivo sobre céu e inferno. Os líderes da igreja temiam que este sistema complexo confundisse os novos convertidos e criasse divisões doutrinárias. Razão 3. Revelação extracanônica. Um argumento teológico mais profundo era que, se o livro de Enoque era aceito como escritura autêntica, isso abriria a porta para outros textos reivindicando revelações divinas. A igreja estava lutando para estabelecer um cânon fechado e definitivo. Razão 4. Implicações sobre anjos e demônios. O livro de Enoque contém descrições extensas sobre anjos caídos, seus nomes, suas funções, e como eles corromperam a humanidade. Alguns líderes da igreja temiam que este conhecimento pudesse levar à obsessão com o ocultismo ou à invocação de entidades espirituais. Razão 5. Contradições aparentes.
Algumas partes do livro de Enoque pareciam contradizer outros textos bíblicos em detalhes cronológicos e genealógicos. Embora essas contradições possam ser reconciliadas com interpretação cuidadosa, na época pareciam problemáticas. Razão 6. A questão de outros mundos. A sugestão de que poderia haver outras criações habitadas além da Terra era radical demais. Desafiava a visão geocêntrica e antropocêntrica que prevalece na teologia da época. Ironicamente, muitos dos chamados pais da Igreja primitiva, incluindo Tertuliano, Irineu e Clemente de Alexandria, citavam o livro de Enoque como escritura autêntica. Foi apenas mais tarde, nos concílios do século IV e V, que foi oficialmente rejeitado. O que a visão de Enoque nos ensina hoje, mesmo que o livro de Enoque não esteja no cânon oficial da maioria das igrejas cristãs, exceto a Igreja Ortodoxa Etíope, suas ideias sobre o sétimo céu e o trono de Deus ainda ressoam com profundas verdades espirituais que podemos aplicar hoje. Lição 1. Deus é maior que nossas concepções. A visão de Enoque nos lembra constantemente que Deus transcende todas as nossas categorias mentais. No momento em que pensamos que o entendemos completamente, o limitamos. A verdadeira espiritualidade requer humildade intelectual. Lição 2. O universo tem ordem e propósito. Contra a visão moderna de um cosmos caótico e sem sentido, Enoque viu que cada aspecto da criação tinha propósito deliberado. Nada era aleatório. Das órbitas dos planetas às gotas de orvalho, tudo seguia planos divinos. Lição 3. Justiça e misericórdia coexistem. A visão dos três rios emanando do trono ensina que não precisamos escolher entre um Deus de justiça e um Deus de amor. Ambos os atributos fluem simultaneamente de sua natureza perfeita. Lição 4. A realidade é multidimensional. Nossa experiência sensorial cotidiana captura apenas uma fração minúscula da realidade total. Há reinos espirituais, dimensões angelicais, e níveis de existência que operam paralelamente à nossa vida física. Lição 5. Transformação é possível. A metamorfose de Enoque de humano mortal a ser glorificado sugere que não estamos presos em nosso estado atual. A tradição cristã ensina sobre a glorificação dos crentes na ressurreição. Enoque experimentou isso prematuramente. Lição 6. A adoração é a atmosfera do céu. Uma das observações mais consistentes de Enoque é que a adoração não é uma atividade ocasional no céu, mas a própria atmosfera do reino divino. Os seres celestiais não adoram por obrigação, mas porque a adoração é a resposta natural à contemplação da glória de Deus. Conexões com outras visões bíblicas. O relato de Enoque não está isolado nas Escrituras. Várias outras figuras tiveram vislumbres semelhantes do trono celestial, e suas descrições se alinham notavelmente com a de Enoque. Isaías 6. O profeta Isaías teve uma visão do Senhor, sentado sobre um alto e sublime trono, com serafins ao redor clamando: Santo, Santo, Santo. Sua descrição dos serafins com 6 asas coincide perfeitamente com a de Enoque. Ezequiel 1. Como mencionado anteriormente, Ezequiel viu rodas dentro de rodas, e o trono de safira. Sua descrição da glória divina sendo como fogo e metal resplandecente ecoa o que Enoque relatou. Daniel 7. Daniel viu o ancião de dias, cujas vestes eram brancas como a neve, e cujo trono eram chamas de fogo. Sua visão do tribunal celestial, com milhões de anjos ministrando diante do trono, reflete a mesma cena que Enoque testemunhou séculos antes. Apocalipse 4-5. O apóstolo João teve talvez a visão mais detalhada do trono celestial registrada no Novo Testamento. Ele viu os 24 anciãos, os 4 seres viventes, o mar de vidro diante do trono, e o cordeiro digno de abrir os selos. Sua descrição é tão semelhante à de Enoque que alguns estudiosos sugerem que João pode ter tido acesso a tradições orais baseadas no livro de Enoque. 2 Coríntios 12. Paulo menciona ter sido arrebatado ao terceiro céu, e ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis. Embora Paulo seja deliberadamente vago sobre sua experiência, ela confirma a realidade de múltiplos níveis celestiais. O que é notável sobre todas essas visões é sua consistência fundamental. Apesar de serem separadas por séculos e contextos culturais diferentes, elas descrevem os mesmos elementos básicos: um trono central, seres angelicais em adoração,
fogo e luz emanando do centro, e uma glória que transcende descrição humana. Isso sugere que estas não eram simplesmente invenções criativas ou alucinações individuais, mas genuínos vislumbres de uma realidade objetiva que existe além de nossa percepção sensorial normal. A natureza do trono, física ou espiritual? Uma questão que intriga teólogos e filósofos é: o trono que Enoque viu era um objeto físico literal, ou uma representação simbólica de conceitos espirituais? A resposta, paradoxalmente, pode ser ambos e nenhum dos dois. Enoque estava operando em um reino onde as categorias de físico e espiritual se mesclam e se tornam indistinguíveis. O sétimo céu não é simplesmente não físico, no sentido de ser imaterial. É mais fundamental que o físico, uma realidade da qual nosso mundo material é apenas uma sombra ou projeção. Pense nisso desta maneira: quando você vê sua sombra na parede, ela é real. Sim, no sentido de que você pode vê-la e ela tem forma. Mas ela não é a realidade completa de você. Ela é uma projeção bidimensional de um ser tridimensional. Da mesma forma, nosso universo físico pode ser uma sombra, ou projeção, de realidades mais fundamentais que existem no reino celestial. O trono que Enoque viu não é feito de átomos e moléculas como entendemos, mas de algo mais primário, do qual átomos e moléculas são apenas manifestações posteriores. Isso explica por que Enoque luta tanto com a linguagem. Ele está tentando descrever uma realidade multidimensional usando vocabulário tridimensional. É como tentar explicar cor a alguém que nasceu cego, ou música a alguém que nasceu surdo. As palavras inevitavelmente falham. No entanto, Enoque faz o melhor possível, usando metáforas e comparações, como o fogo, como o cristal, como o som de muitas águas. Cada como é um reconhecimento de que a realidade excede a descrição. O paradoxo da proximidade e transcendência. Um dos aspectos mais fascinantes da visão de Enoque é como ela equilibra dois conceitos aparentemente contraditórios: a proximidade íntima de Deus e sua transcendência absoluta. Por um lado, Enoque descreve Deus falando com ele diretamente, chamando-o pelo nome, tendo uma conversa. Isso sugere um Deus pessoal, acessível, interessado em indivíduos. Por outro lado, ele descreve uma glória tão avassaladora que até os anjos mais poderosos não podem contemplá-la completamente. Um ser tão além da compreensão que governar o universo inteiro não é esforço para ele. Como essas duas realidades coexistem? A resposta está em compreender que Deus é simultaneamente imanente, presente em todos os lugares, e transcendente, além de todos os lugares. Ele é maior que o universo e ainda assim se importa com o menor pardal que cai. Ele habita uma luz inacessível e ainda assim vive no coração humilde e contrito. Esta é a beleza do que Enoque viu: um Deus que não é nem tão distante que seja irrelevante, nem tão pequeno que seja domesticável. Um Deus que pode ser conhecido, mas nunca completamente compreendido. Um Deus que convida a intimidade, mas sempre excede expectativas. O filósofo judeu Martin Buber mais tarde descreveria isso como a diferença entre relacionamentos, eu-isso, onde tratamos algo como objeto, e eu-tu, onde nos encontramos como sujeitos. O Deus que Enoque encontrou no sétimo céu era definitivamente tu, um ser pessoal com quem relacionamento genuíno era possível, mas um tu infinitamente maior que qualquer outro. As implicações cosmológicas. A visão de Enoque do sétimo céu tem implicações profundas para como entendemos a estrutura do cosmos. Primeiro, ela sugere que o universo não é apenas o que vemos através de telescópios. Há camadas de realidade, dimensões de existência que instrumentos científicos não podem detectar porque operam em frequências além do espectro que a matéria física pode acessar. Isso não contradiz a ciência, mas a expande. É como descobrir que há mais notas musicais além do que ouvidos humanos podem perceber, o que é literalmente verdade. Ultrassom e infrassom existem além de nossa audição. Segundo, ela coloca a consciência em uma posição central na cosmologia. Enoque não estava simplesmente observando passivamente o sétimo céu. Ele estava participando dele. Sua consciência transformada era capaz de perceber e interagir com realidades que consciências não transformadas não podem acessar. Isso sugere que a consciência não é apenas um epifenômeno acidental da matéria cerebral, mas algo fundamental na estrutura do universo.
A física quântica moderna está começando a descobrir algo semelhante, que o observador afeta o observado de maneiras misteriosas. Terceiro, ela implica propósito teleológico. O universo não é um acidente cósmico, mas uma criação intencional com design e direção. O trono no centro não é apenas um símbolo de poder, mas de governo ativo e sustentação contínua. O livro dos vigilantes e a corrupção pré-diluviana, uma parte crucial do contexto de Enoque que não podemos ignorar é sua relação com os vigilantes, os anjos que caíram antes do dilúvio. No livro de Enoque, ele descreve como 200 anjos, liderados por Semiasa e Azazel, desceram ao Monte Hermon e fizeram um pacto de se rebelar contra Deus. Eles tomaram esposas humanas, e dessas uniões nasceram os Néfilim, gigantes que aterrorizaram a terra. Mas os vigilantes não apenas corromperam a genética humana. Eles ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, fabricação de armas, cosméticos, feitiçaria, astrologia e outras artes ocultas. A civilização pré-diluviana tornou-se tecnologicamente avançada mas moralmente corrupta. Enoque foi chamado para pronunciar julgamento sobre esses anjos caídos. Sua visão do segundo céu, onde eles estavam aprisionados aguardando condenação final, fazia parte de sua missão profética. Mas aqui está a conexão com o sétimo céu. Depois de testemunhar a depravação dos anjos caídos e a corrupção da terra, Enoque foi levado ao trono celestial para ver a justiça e santidade perfeitas de Deus. Foi um contraste deliberado. Deus estava mostrando a Enoque: veja como as coisas são na terra, corrompidas pela rebelião. Agora veja como as coisas são realmente destinadas a ser. Veja meu plano original, minha ordem perfeita. Esta é uma das razões pelas quais a visão do sétimo céu era tão importante para Enoque registrar. Em meio ao caos e maldade que via ao seu redor, ele teve certeza absoluta de que Deus estava no controle, que havia um plano, que a justiça eventualmente prevaleceria. O calendário de Enoque e o tempo celestial. Um aspecto frequentemente negligenciado do livro de Enoque é sua preocupação detalhada com calendários e medição do tempo. Enoque descreveu um calendário solar de 364 dias, exatamente 52 semanas, dividido em 4 estações perfeitas de 91 dias cada. Este calendário, ele afirmou, foi revelado a ele pelos anjos e refletia o tempo celestial verdadeiro. Isso pode parecer apenas detalhe técnico, mas tem significado profundo. Enoque viu que o tempo não é arbitrário. Há ritmos cósmicos estabelecidos na própria estrutura da criação, e viver em harmonia com esses ritmos era parte de viver em alinhamento com o plano divino. O calendário de Enoque eventualmente entrou em conflito com o calendário lunar usado por muitos judeus posteriores, incluindo os fariseus. A comunidade de Qumran, que preservou cópias do livro de Enoque, usava seu calendário e se considerava os guardiões do tempo verdadeiro. Do ponto de vista do sétimo céu, Enoque viu que o tempo terrestre era apenas uma sombra do tempo celestial. No trono, passado, presente e futuro coexistiam. Mas para criaturas presas no fluxo temporal, Deus estabeleceu marcadores, dias, meses, estações, anos, para ajudá-los a navegar sua existência temporal de maneira que refletisse ordem celestial. O destino final, o novo céu e a nova terra. Enoque não apenas viu o estado presente do cosmos, mas também seu destino final. Ele descreveu uma visão de renovação cósmica, quando os céus atuais e a terra atual passariam por transformação. Não aniquilação, mas transfiguração. Como sua própria transformação de mortal para imortal, toda a criação seria elevada a um novo estado de existência. E viu um novo céu e uma nova terra. Enoque registrou, séculos antes de João escrever palavras quase idênticas no Apocalipse. E vi a cidade santa descendo do céu, preparada como noiva adornada para seu esposo. Esta visão foi revolucionária. Muitas religiões antigas acreditavam em ciclos eternos sem progresso real. Outras acreditavam que o mundo material era inerentemente mau e precisava ser escapado, não redimido. Mas Enoque viu algo diferente, um cosmos que tinha começo, meio e fim. Uma história indo a algum lugar. Uma criação que seria libertada da corrupção e elevada à glória. No estado final, segundo Enoque, não haveria mais separação entre céu e terra. O sétimo céu desceria, por assim dizer,
e fundiria com a realidade física transformada. Deus habitaria com sua criação não remotamente do trono distante, mas intimamente, face a face. E não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, João mais tarde escreveria, ecoando as visões de Enoque. Pois as primeiras coisas passaram. Por que Deus permitiu que Enoque visse? Isso nos leva a uma questão fundamental. Por que Deus escolheu revelar tudo isso a Enoque especificamente? A resposta pode estar em seu caráter único. Gênesis nos diz que Enoque andou com Deus. Essa frase sugere intimidade consistente e de longo prazo. Enoque não teve uma experiência religiosa dramática única. Ele cultivou o relacionamento diário com Deus por 300 anos. Essa fidelidade constante o qualificou para revelações maiores. Deus podia confiar nele com conhecimento que poderia ter arruinado alguém menos maduro espiritualmente. Além disso, Enoque vivia em uma época crítica. A rebelião angelical e a corrupção humana estavam atingindo seu clímax. O dilúvio estava chegando. A humanidade precisava de uma testemunha que pudesse atestar tanto a justiça do julgamento vindouro quanto a esperança de restauração futura. Enoque preencheu esse papel. Ele se tornou a ponte entre céu e terra, entre presente e futuro, entre julgamento e misericórdia. Seu testemunho dizia: eu vi, eu sei, existe um Deus, há um trono, há justiça, há esperança, não desista. Aplicações práticas para sua vida hoje. Depois de explorar a visão profunda de Enoque, você pode estar se perguntando: o que isso significa para minha vida cotidiana? Como essas revelações cósmicas se conectam com minhas lutas diárias? Aqui estão algumas aplicações práticas. 1. Perspectiva eterna em problemas temporários. Quando Enoque viu o trono e compreendeu a vastidão dos planos de Deus, seus problemas terrestres não desapareceram, mas foram redimensionados. Da mesma forma, lembrar que há um trono, que há ordem cósmica, que Deus está no controle, pode ajudá-lo a enfrentar ansiedades diárias com mais paz. 2. Valor da consistência espiritual. Enoque andou com Deus por 300 anos antes de ser transladado. Não foram experiências emocionais esporádicas, mas fidelidade dia após dia. Sua vida espiritual é maratona, não sprint. Pequenos passos diários de obediência e comunhão acumula-se em transformação profunda. 3. Realidade do mundo invisível. Vivemos em uma cultura que reconhece apenas o que pode ser medido cientificamente. A visão de Enoque nos lembra que há mais na realidade do que moléculas e energia. Há reinos espirituais, seres angelicais, e dimensões de existência que impactam nossa vida mesmo quando não as vemos. Isso deve nos tornar mais cautelosos espiritualmente. Nossas escolhas têm ramificações além do físico. Nossas palavras ecoam em dimensões que não percebemos. 4. Esperança em meio à corrupção. Enoque vivia em uma das épocas mais moralmente corrompidas da história humana. Ainda assim, ele manteve integridade. Por quê? Porque ele sabia que a corrupção ao seu redor não era a palavra final. Ele havia visto o trono. Sabia que justiça eventualmente prevaleceria. Você pode viver com integridade em uma cultura decaída porque, como Enoque, você sabe que há uma realidade maior que os valores culturais temporários. 5. Adoração como estilo de vida. A constante adoração ao redor do trono não é legalismo celestial, mas resposta natural à glória divina. Quando você vislumbra quem Deus realmente é, a adoração flui organicamente. Se a adoração parece obrigação cansativa, talvez seja porque você perdeu de vista a magnitude de quem está sendo adorado. 6. Humildade intelectual. Enoque, mesmo depois de ver o sétimo céu, ainda usou linguagem de aproximação, como semelhante a, parecia. Ele reconheceu os limites de seu entendimento. Da mesma forma, devemos manter humildade sobre nossas convicções teológicas. Podemos conhecer verdade sem conhecer tudo sobre essa verdade. 7. Propósito em meio ao sofrimento. Enoque viu que sofrimento tinha propósito no plano divino maior. Não que Deus causa o mal, mas que ele pode usar até mesmo as coisas más para refinamento e crescimento. Isso não torna o sofrimento fácil, mas pode torná-lo suportável quando você sabe que não é sem sentido. O silêncio de Enoque. O que ele não disse tão importante quanto o que Enoque revelou é o que ele escolheu não revelar, ou talvez não tenha sido permitido revelar.
Paulo, ao descrever sua própria experiência de ser arrebatado ao terceiro céu, disse que ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. 2 Coríntios 12:4. Havia conhecimentos que não deveriam ou não poderiam ser comunicados. Enoque, similarmente, sugere em vários pontos de seu relato que viu muito mais do que foi capaz de escrever. Há limites ao que pode ser revelado sem causar dano. Por que Deus imporia tais limites? Várias razões possíveis. Proteção humana. Alguns conhecimentos seriam psicologicamente ou espiritualmente esmagadores para consciências humanas não preparadas. É como dar cálculo avançado a uma criança que ainda está aprendendo aritmética básica. Preservação do mistério. Fé requer um elemento de mistério e confiança. Se tudo fosse explicado completamente, não haveria necessidade de confiar. O desconhecido nos mantém dependentes de Deus. Evitar manipulação. Conhecimento detalhado dos mecanismos celestiais poderia tentar humanos a manipular realidades espirituais para fins egoístas, a essência da magia e feitiçaria. Respeito pelo livre-arbítrio. Se o futuro fosse revelado em detalhes completos, eliminaria a genuína liberdade de escolha. Deus preserva mistério suficiente para que decisões permaneçam significativas. O silêncio de Enoque, portanto, é tão sagrado quanto suas palavras. Ele nos ensina que há limites apropriados ao conhecimento humano, fronteiras que devemos respeitar. Conclusão. Vivendo à luz do trono, a jornada de Enoque ao sétimo céu não foi apenas aventura pessoal. Foi revelação para toda a humanidade sobre a natureza da realidade, o caráter de Deus, e o destino do cosmos. O que ele viu, o trono rodeado de adoradores, os rios de poder criativo, justiça e misericórdia, a transformação possível para seres humanos fiéis, tudo isso continua relevante milhares de anos depois. Vivemos em uma era que valoriza ceticismo, que reduz realidade apenas ao material, que descarta o transcendente como superstição. A visão de Enoque desafia esse reducionismo. Ela nos lembra que vivemos em um universo rico em significado, governado por sabedoria e amor, direcionado a um propósito glorioso. Que nossas vidas individuais importam no esquema cósmico porque Deus, que governa galáxias do trono central, ainda conhece e se importa com cada um de nós. Que há mais em jogo em nossas escolhas morais diárias do que simplesmente consequências sociais ou legais, há ramificações espirituais eternas. Que transformação radical é possível? Enoque, um homem mortal, andou tão consistentemente com Deus que eventualmente foi transladado à existência imortal. O mesmo poder transformador está disponível hoje, talvez não resultando em transladação física, embora quem sabe, mas certamente em metamorfose espiritual. A pergunta que a visão de Enoque deixa para cada um de nós é: você viverá como se o trono existisse, ou como se você estivesse sozinho em um universo sem sentido? Enoque escolheu viver à luz do trono, e isso fez toda a diferença, não apenas para sua vida, mas para toda a história humana. Sua escolha de caminhar com Deus dia após dia, sua fidelidade em meio à corrupção, sua disposição de testemunhar verdades impopulares, tudo isso o qualificou para revelações que ainda impactam o mundo. Você e eu temos a mesma escolha. Talvez não sejamos levados ao sétimo céu literalmente, mas podemos viver cada dia conscientes de sua realidade. Podemos fazer escolhas alinhadas com os valores do trono em vez dos valores culturais temporários. Podemos cultivar intimidade com Deus através de caminhada consistente. E quem sabe, talvez, como Enoque, descobriremos que o Deus que parecia distante está mais perto do que imaginávamos. Que o céu não é apenas destino futuro, mas realidade presente que pode invadir e transformar nossa existência atual. A visão de Enoque do sétimo céu não era apenas sobre o que está lá em cima. Era sobre como devemos viver aqui embaixo, à luz do que é eternamente verdadeiro. E Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Que epitáfio, que vida, que legado! A questão é, o que dirão sobre sua caminhada quando tudo estiver dito e feito?